Amém, glória a Deus. Quantos aqui estão felizes de estar na casa do Senhor? Dá um amém. Quantos aqui estão felizes de estar na casa do Senhor? Dá uma glória a Deus aí. Amém, agora sim. A gente está na campanha dos 12 dias e, como você já sabe, a gente vai falar sobre Neemias, sobre a história de Neemias, sobre a reconstrução dos muros, sobre a reconstrução das portas. E eu já havia pregado aqui, já tinha contado um pouquinho sobre a história de Neemias. Ontem o pastor ministrou aqui também. E ele falou um pouquinho também sobre isso. Mas hoje especificamente eu vou falar sobre a primeira porta, que é a porta da ovelha. E essa primeira porta, ela não é por um acaso, Neemias não escolheu por um acaso. Tem um significado, tem um porquê. E hoje a gente vai descobrir, hoje a gente vai navegar. E hoje eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, através disso, dessa porta, ele vai gerar uma chave na sua vida. Você crê nisso? Amém. Queria que você abrisse sua Bíblia em Neemias 1:3. Quem abriu aí já dá uma glória a Deus. Neemias 1:3-4. Disseram-me o restante que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Aqui Neemias ele acaba de receber uma notícia que a sua cidade, da onde ele vinha, da onde ele tinha suas origens, da onde a sua família, onde parte ali dos seus parentes moravam, onde a sua terra natal estava totalmente destruída, estavam passando por um momento de humilhação, por um momento de vergonha. Eles não tinham mais a proteção, não existia mais muros, não existiam mais portas. E quando Neemias ele ouve essa notícia, a palavra vai falar que ele se entristece com isso. E é muito interessante que Neemias ele não participava daquilo, ele não estava naquele local, mas ele se entristece com aquela notícia. Talvez hoje, a sua vida talvez pode estar tudo bem e perfeita. E o maior problema é que quando a nossa vida está perfeita, às vezes a gente acaba se esquecendo do nosso irmão que está do lado. Às vezes a gente só lembra dele quando a gente está na dificuldade também. Neemias estava tudo bem, estava tudo ok com ele. Mas Neemias, quando ele recebeu a notícia que ali os seus familiares, que ali a sua terra estava passando a dificuldade, a palavra vai dizer que ele se entristeceu, ele se lamentou. E ontem o pastor falou, ele jejuou, ele orou, ele esperou a hora certa de falar. E aí através disso, Neemias ele decide tomar um posicionamento. E o posicionamento dele é o que? É se levantar, ele ir para Jerusalém e ele começar o que? A reconstrução dos muros, começar a levantar e edificar as portas daquele lugar. E quando Neemias chega à primeira porta que ele vai reconstruir, que ele vai levantar, é a porta da ovelha. E é muito interessante que a porta da ovelha não passava pessoas por essa porta, não tinha nem como passar pessoas, porque era uma porta pequena, era uma porta estreita, que era feita especificamente para a ovelha passar. E é a única porta que se ouve falar que ela não tem trincos e nem ferrolhos. É a única porta que não existe uma tranca para ter acesso. É a porta da ovelha. Essa é a única porta, meu amado, que tem livre acesso, só que é uma porta estreita. É uma porta aonde você vai ter dificuldade, talvez, para entrar. Jesus, quando ele veio, ele falou da porta estreita. Jesus falou, existe a porta larga, só que ela vai levar o homem à ruína, mas existe a estreita. Jesus estava se referindo a isso. E essa porta estreita, ela só passava ali as ovelhas. E é a única porta também que a palavra vai nos dizer que quando eles terminaram de reconstruir, quando eles terminaram de montar, de colocar, de edificar essa porta, é a única porta que ela foi consagrada. Ali no livro de Neemias
3:1 vai falar: então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seu irmão, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstruir até a torre do Sem e a torre de Ananel. Primeira coisa que a gente tem que entender, igreja, o primeiro passo para a gente começar uma mudança de vida, para a gente começar uma reconstrução na nossa vida, é o sacrifício. A ovelha, ela é símbolo de sacrifício. Quando Deus nos compara, quando Jesus vem, Ele compara a sua igreja com a ovelha. É porque a ovelha, ela é o único animal que ela não se defende, ela não tem um instinto de defesa. De todos os animais que Deus criou, a ovelha é o único animal que ela não tem um instinto de defesa. Se alguém for atacar ela, ela não se defende, ela não sabe o que é se defender. Isso não faz parte da natureza dela. Por isso que quando Deus ele vem, quando Ele manda Jesus ele se compara com a ovelha perfeita, porque a ovelha, ela é um símbolo também para o judeu de esperança, é um símbolo de inocência, é um símbolo de pureza. E Jesus ele vem e Ele é a ovelha perfeita, meu amado. Aleluia. E Ele nos chama para viver. Ele nos chama para a gente ser a ovelha, Ele nos chama para a gente acessar essa porta, para a gente reconstruir essa porta na nossa vida. Mas para mim e para você reconstruir essa porta, a gente precisa abrir mão de algumas coisas. Porque quando a ovelha, quando eles colocam a ovelha, quando ela passa naquela porta ali existem 5 processos para ela, que é o processo de purificação, o processo de limpeza da ovelha, para ela realmente se tornar um sacrifício perfeito. E quando Neemias ele chega à cidade, é muito interessante que Neemias ele vai no sumo sacerdote. E se você não sabe o que é o sumo sacerdote, ele é como eu posso dizer, ele é a autoridade maior, ele é a autoridade religiosa maior naquele lugar. Então Neemias vai, chama a autoridade maior religiosa naquele lugar, e ele fala: você vai reconstruir, você vai fazer isso. Talvez você não é a autoridade maior onde você está, na sua casa ou no seu trabalho, mas você pode ser um Neemias conduzindo a autoridade de onde você está, a levantar um altar de adoração ao Senhor. Às vezes nós não somos a autoridade onde nós estamos, onde a gente está, onde Deus nos colocou, mas você pode ser um Neemias, você pode se levantar. E o nosso maior problema é que hoje a gente só reclama. A gente só reclama. Neemias podia muito bem ter chegado lá em Jerusalém e começar a reclamar: meu, mas cadê o sumo sacerdote desse lugar? O que ele está fazendo? É o papel dele. É o papel dele reconstruir. É o papel dele levantar um altar de adoração ao Senhor. É o papel dele reconstruir as portas. Mas não, Neemias ele decidiu tomar uma atitude diferente. Ao invés de reclamar, ele decidiu agir. Ele decidiu ajudar, cooperar. Neemias ele não fez nada sozinho, meu amado. Durante os 12 dias a gente vai percorrer essas 12 portas. E você vai entender um pouquinho sobre quem era Neemias. Você vai entender um pouquinho a importância de nós pegarmos as características desse homem de Deus e trazer para a nossa vida, não só ministerial, cristã, mas para a nossa vida profissional, para a nossa vida financeira. E aí quando Neemias ele manda eles reconstruir, ele vai, ele levanta, ele coloca a porta, ele consagra, porque Neemias sabia que o primeiro passo para a reconstrução era o sacrifício. Antes de Neemias chegar em Jerusalém, Neemias já estava se sacrificando, jejuando lá. Isso que o Neemias estava colocando em prática, meu amado, era só um reflexo daquilo que ele já estava fazendo no secreto. A palavra fala aqui em Neemias 1, quando ele ouve aquelas palavras, ele começa a orar, ele começa a jejuar. Neemias ele começa a se sacrificar, meu amado. Não há sucesso sem sacrifício, meu querido. Às vezes a gente quer obter sucesso na nossa vida sem sacrifício. Às vezes
vezes a gente quer romper, a gente quer avançar, a gente quer conquistar, só que a gente não quer abrir mão daquilo que nos prende lá atrás. E para a gente entrar por essa porta da ovelha, meu amado, você vai ter que deixar muita coisa para trás. Nós vamos precisar se arrepender. Nós vamos precisar levantar um sacrifício ao Senhor. Talvez você vai ter que abrir mão de algumas coisas que você acha certo. Talvez você vai ter que abrir mão de algumas razões suas, de algumas certezas. A gente tem que ser verdadeiramente a ovelha perfeita, meu amado. Porque na porta da ovelha só entra ovelha. E a ovelha, ela é totalmente dependente do pastor. A ovelha, ela não consegue andar, ela não consegue fazer nada sozinha, ela depende totalmente do pastor. Eu acabei de falar, ela não consegue nem se defender. Se entrar um animal, qualquer coisa do tipo lá, falta a cara, ela vai ficar lá. E com Jesus não foi diferente, meu amado. Jesus, ele teve a oportunidade, e a oração dele foi: Pai, se for possível, faça de mim esse cálice, mas que seja a sua vontade. Sabe o que Jesus estava fazendo naquele momento? Jesus estava sendo a ovelha perfeita para entrar nessa porta estreita. Jesus, ele estava sacrificando as suas vontades, os seus desejos. Ele poderia muito bem usar da sua glória naquele momento para amenizar a dor, aquilo que ele passou, mas ele decidiu vencer, ele decidiu passar por isso, para mim e você conseguir também. Porque Jesus, 100% humano, ele conseguiu, ele fez. E ele fala: ei, eu tenho de bom ânimo, porque eu venci o mundo, então vocês também podem vencer. Só que nosso problema é que a gente se apega às coisas. Só que a gente não é dessa terra, meu amado. O pastor mesmo falou aqui, a gente é seres celestiais. Quem aqui ouviu ontem? Aleluia. Dá uma glória a Deus, quem ouviu. Só que como a gente sendo seres celestiais, a gente se aprende a bens materiais, as coisas terrenas, meu amado. Você acha que vai funcionar na sua vida as coisas? Você acha que você vai romper? Você acha que vai dar certo? Você acha que você vai fluir no seu ministério? Sendo uma pessoa espiritual e se apegando às coisas terrenas desse mundo? Eu não estou falando que você não tem que ter ambição, tem que querer, tem que ter vontade, mas você não pode se apegar às coisas. Cara, o maior exemplo que eu tenho na minha vida de não ser apegado a bens materiais, às coisas terrenas, é o meu pai. E não é porque é o meu pai, mas é porque é o maior exemplo que eu vejo. Esses dias eu peguei um serviço, e aí eu estava conversando com um menino que mandava a gente fazer o serviço junto. Eu fui prestar serviço para uma empresa, e aí eu fui com a equipe deles, e ele não é cristão nem nada, e a gente conversando, ele falou: meu, as coisas estão mal difíceis na minha vida, eu nunca prejudiquei ninguém, eu nunca fiz nada para ninguém. E eu falei: meu, relaxa, cara, a vida é um plantio. Tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Talvez não chegou a hora de você colher as coisas boas que você plantou, mas vai chegar. E uma coisa é certa: a colheita é sempre maior do que a semeadura. Eu falei: eu tenho isso para a minha vida. Eu sei que se eu fazer o mal uma vez, eu sei que eu vou colher muitas vezes mais esse mal. E eu sei também que se eu fazer o bem, eu vou colher muitas vezes mais o bem. Só que às vezes não é o tempo ainda. E aí eu peguei e comecei a falar do meu pai. Eu falei: cara, eu tenho um exemplo muito grande que é o meu pai. O meu pai, ele nunca teve um carro bom, e a primeira oportunidade que ele teve de ter um carro bom, a igreja estava passando por uma dificuldade financeira, e ele foi lá e vendeu esse carro que ele tanto queria, e ele pegou um carro na metade do valor e completou esse dinheiro para estar quitando as dívidas que a igreja estava passando no momento. E eu falei, e aí depois ele foi lá, comprou um outro carrinho melhor. E aí a minha irmã foi casar, e aí ele pegou, não tinha condições de ajudar, ele foi lá e deu o carro: vende o carro para vocês, vai lá. E eu falei, e aí a gente tinha uma máquina lá na empresa, e essa máquina não vendia de jeito nenhum, é algo muito difícil de se vender. E eu falei, e no mesmo mês que meu pai ele pegou e deu o carro para minha irmã, eu
ligou um rapaz desesperado, falando, eu preciso de uma máquina, eu rompi a sociedade que eu tinha com meu sócio, eu tenho serviço, eu preciso, só que eu não tenho todo o dinheiro, eu tenho esse carro, eu tenho esse valor. E aí o meu tio ligou pro meu pai, falou, meu pai estava no sul, falou, Mário, o rapaz quer comprar a máquina aqui, só que assim, para mim não interessa o carro, interessa o dinheiro, para mim dar entrada e comprar em outra, você quer? Meu pai, opa, tô chegando aí. E era algo que, tipo, eu já estava uns 2 anos e não vendia. E aí no mesmo mês, pegou o negócio, liberou, o cara veio, meu pai olhou o carro, gostou, beleza. Só que aí meu pai sempre falava, meu sonho é ter uma CRV. Ele falava que era ser nova e restaurando vidas, né? E ele falou, meu sonho é esse, que ele estava com o carrinho dele lá. E aí Deus usou, ele estava numa vigília, não sei como ele estava lá, eu sei que ele estava no momento. E aí Deus usou um irmão foi até ele, pegou e falou assim, pastor, Deus me falou para mim vir te perguntar qual carro que o senhor quer, porque eu vou te abençoar e eu vou comprar para você. E aí meu pai já, nossa, meu Deus, e agora, né? Tem que tomar cuidado, porque às vezes o irmão quer dar a mão e a gente quer pegar o braço inteiro. E aí meu pai falou, o carro que eu quero é esse. Ele, então vamos lá que eu vou tirar o nome. Meu pai, não é esse, o que eu quero é esse. É o usado, é desse ano. Foi isso que eu pedi para Deus. E às vezes a gente perde as coisas para Deus e quando aparece a oportunidade, às vezes a gente quer pegar um pouquinho mais. Meu amado, se você pedir X para Deus, cara, e Deus usar alguém para te dar esse X, seja honesto, seja justo. Pega aquilo que Deus te deu, aquilo que você pediu para o Senhor. E aí meu pai vai lá, ele dá o carro dele, o irmão paga a diferença, ele pega o carro que ele tanto queria, que ele tanto sonhava. E aí aparece uma oportunidade de a gente estar comprando um apartamento, só que eu não tinha todo o dinheiro de entrada. Aí meu pai foi lá e deu o carro dele. E aí eu, não, pai, você é doido, pelo amor de Deus, é o seu carro, o carro que você queria. Ele falou, Lucas, fique em paz. Pai, você quer? Lucas, fique em paz. E aí eu falei, caramba, meu pai é embaçado. E aí beleza, ele deu o carro, abençoou a gente. E aí alguns meses depois, no aniversário dele, chega uma pessoa lá na sala dele e fala, pastor, tá aqui ó, um outro carro. E o carro que ele deu para minha irmã, só para vocês entenderem, meu amado, era no valor mais ou menos de 20 mil. O segundo carro, que era a SRV, era no valor de 40. E o terceiro carro já era no valor de 75. Então vocês estão entendendo a questão da semeadura? Tudo aquilo que você plantar, meu amado, você vai colher muito mais. E eu tenho visto isso não só na minha vida, eu estou dando um exemplo que aconteceu comigo, algo que eu vi, eu presenciei. E não é porque eu e a minha irmã ele fez isso, não, porque eu tenho certeza, o pastor conhece meu pai aqui já, deve ter uns 30 anos já, desde que eu me conheço de gente. E eu tenho certeza que para qualquer pessoa, se ele falar só tá aqui, vai lá e dá. E eu peguei e falei com o rapaz, eu falei, cara, eu não sei se eu tenho essa coragem. Eu não sei se eu tenho essa coragem de falar, Lucas, pega o seu carro, vai lá e dá para alguém. Eu não sei se eu ainda tenho essa maturidade. E o primeiro passo é a gente ser sincero com o Senhor, meu amado. Porque não adianta a gente subir aqui e falar, não, eu faço, acontece. E o Senhor te pedir e você não entregar. Isso aconteceu lá atrás. Existia um povo e o povo estava prometendo algo ao Senhor. E aí o Senhor pega e ele fala através do sacerdote, fala, se houvesse alguém que se levantasse, fosse lá e fechasse as portas do templo, porque eles me prometem algo perfeito e estão me dando algo de qualquer jeito. Meu Deus. O Senhor falou, se houvesse alguém que levantasse, fechasse e acabasse com isso, porque eles estão mentindo, eles estão achando que estão enganando quem? E às vezes nós estamos nos enganando a nós mesmos, meu amado. Não pense que você está enganando Deus, não. Você está se enganando. Não acha que você está escondendo, que você está, não, eu vou fazer assim, não, meu amado. Se você prometeu algo para Deus, entrega. Porque pode ter certeza, você não vai ter paz enquanto você não entregar algo. Pode ter certeza que as coisas não vão romper na sua vida enquanto você não cumprir aquilo que você falou para Deus. Porque Deus é assim, sim, não, Deus é o homem de palavra. E às vezes a gente tem tirado Deus de moleque. Às vezes a gente tem feito Deus de menino, tem prometido algo e não tem cumprido com o Senhor. E como a gente quer que Ele cumpra a palavra dele conosco? Você está entendendo?
A gente só quer, mas a gente não quer dar ao Senhor. E a ovelha, ela não tem vontade, meu amado. A ovelha, ela não tem vontade, ela não tem escolha, ela só obedece a voz do pastor e vai. A ovelha, ela só vai, meu amado. A ovelha, ela é obediente. A ovelha, mesmo sabendo que passando daquela porta vai ser um caminho de morte para ela, ela vai, porque ela é obediente. Mesmo sabendo que é um caminho, talvez, para ela é o fim, mas ela vai, porque ela tem um compromisso com a voz do pastor. Ela tem um compromisso com a palavra que ela recebe daquele que chamou ela. E esse é o nosso problema, meu amado. Nós não temos um compromisso com aquele que nos chamou. E se nós não tivermos um compromisso com aquele que nos chama, meu amado, nada vai acontecer, porque a gente não vai conseguir acessar essa porta. E se você não conseguir acessar essa porta, meu amado, desculpa, mas a sua vida vai continuar a mesma. As mesmas dificuldades, as mesmas provações, as mesmas humilhações. Talvez vai cessar por um tempo, mas depois vai sempre voltar ao mesmo problema, o mesmo problema. E não foi para isso que Deus nos chamou. Não foi para isso que Jesus morreu na cruz. A palavra fala que sobre as suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos curados. Através da morte de Cristo nós somos livres, meu amado. A porta, acabei de falar, a porta não tem tranca, não tem ferrolho, a única porta que é livre acesso. Só que o único problema que existe renúncia para entrar nessa porta. E as pessoas não entram por causa da renúncia, não é porque está fechado, está entendendo? Não é porque tem uma trava, não, é só chegar e abrir. Mas para entrar, você precisa deixar coisas, você precisa abrir mão dos seus desejos, das suas vontades. Nós precisamos matar a nossa carne. Sem sacrifício não há sucesso nenhum, meu amado. Neemias, ele entendia que era necessário o primeiro passo para ele obter sucesso naquela obra, naquele projeto, era o sacrifício, era a consagração. Você tem consagrado, meu amado? Você tem consagrado os seus dias, você tem consagrado os seus projetos, a sua família? Você tem se sacrificado pelos seus? O sacrifício talvez vai ser um jejum, vai ser uma madrugada orando, ou você tem só reclamado? Qual tem sido o seu posicionamento? A reclamação, murmuração, ou tem sido jejum e oração? Porque se você não ora e jejua, você tem reclamado. Não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E nós, como pessoas espirituais, nós devemos orar e nós devemos jejuar. Nós devemos nos levantar como os Neemias. E mesmo que você não seja o sumo sacerdote, para você mesmo consagrar o lugar e levantar um sacrifício, que você seja um Neemias, que você ore e interceda por pessoas. É o seu patrão, é o seu marido, é a sua mulher, é o seu filho. Cara, sejam Neemias na vida dessas pessoas. Sejam Neemias na vida dessas pessoas. Aleluia. Jesus, ele tem um caminho perfeito para mim e para você, meu amado. Mas para a gente acessar esse caminho, a gente precisa deixar toda a nossa bagagem para trás. Para a gente entrar nessa porta, a gente precisa deixar nossas mágoas, nossas amarguras. Você precisa deixar os seus medos. A gente precisa deixar a nossa rejeição de lado. A gente precisa deixar a nossa orfandade de lado. A gente precisa deixar tudo isso para trás, que é algo que não é nosso, mas é algo que foi colocado talvez sobre mim, sobre você. Entenda, a única coisa que nós somos, meu amado, é filhos de Deus. Só que a gente vive uma vida carregando bagagens, talvez que pessoas têm colocado sobre nós. E a parte mais difícil disso tudo não é a gente ter essas bagagens,
mas é a gente carregar algo que foi colocado sobre a gente. E a gente pega essas palavras e carrega, e a palavra que nós temos de Cristo nós deixamos. A gente às vezes ouve um não das pessoas, ouve, você não consegue, você não vai conseguir, você é rejeitado, você é isso, quem falou que você vai chegar, quem falou que você vai ser? E a gente se apega ao que? As palavras terrenas, está entendendo? A gente se apega a palavras terrenas, a gente se apega a pessoas terrenas, e a gente se esquece da palavra espiritual, a gente se esquece da palavra celestial, que é a palavra de Deus para mim, para a sua vida. E a gente se apega nisso e a gente não. Tem coisa, meu amado, que é você vai ter que fazer por você. Se o próprio Jesus teve um momento que ele teve que estar sozinho, passar pelo deserto, meu amado, não vai ser você diferente. Jesus, quando ele traz um sermão lá do monte, e aí a palavra vai falar que alguns dos seus discípulos o deixaram de seguir porque duras foram a sua palavra. E aí chega Simão Pedro até ele e fala: mestre, muitos dos discípulos estão nos deixando, os discípulos, não é a plateia, eram discípulos, pessoas discípulos de Jesus, os deixaram de seguir porque acharam dura a palavra dele. E aí ele olha para Simão Pedro e fala: e você quer ir? Vai você também. E aí Simão Pedro, cheio da graça de Deus, ele olha e fala: Pai, para onde eu vou? Se só tu tens a palavra de Deus, Pai. Você é o caminho, você é a verdade, você é a vida. Quando Jesus ele atravessa o mar e ele chega lá, as pessoas estavam esperando que é algo material, estavam esperando que é um milagre físico. E aí Jesus bate no peito e fala: ei, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eles não gostaram. Mas Pedro ele entendeu que Jesus era o caminho, Jesus era a porta. Era somente através de Jesus, meu amado, mas para mim e para você acessar esse lugar, a gente precisa abandonar algumas coisas. Simão Pedro ele estava ainda num processo, ele estava caminhando, ele estava ainda aprendendo. E a palavra mesmo fala que quando Jesus tinha acabado de encontrar ele, lá houve a multiplicação. A palavra fala que ele largou tudo e decidiu seguir a Jesus. Lá na frente ele foi lá, ele negou a Cristo. Só que Cristo tinha uma palavra sobre a vida dele, meu amado. Talvez você pode achar que você decepcionou Jesus. Talvez você pode achar que você envergonhou o Evangelho. Mas Deus tem uma palavra sobre a tua vida. E se você acreditar nessa palavra, meu amado, grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida. Quando Jesus ele ressuscita, ele volta. E ele faz novamente o mesmo milagre que ele tinha feito na vida dele. Jesus estava lembrando ele da onde ele tinha tirado Pedro. Jesus está falando: ei, eu te tirei daí, não é para você voltar para aí. E talvez a gente tenha voltado. E essa porta da ovelha, meu amado, é a única porta que não tem volta. Essa porta ela não tem volta, porque quando a ovelha ela entra, não tem mais como ela voltar. Ela não tem trinca, ela não tem ferrolho, ela é liberada para quem quiser acessar. Só que a partir do momento que você decide entrar nessa porta, não tem mais volta. Era isso que o Simão Pedro estava falando para Jesus: Jesus, para onde eu vou não tem mais volta, só você tem palavras de vida eterna, é você. Você é a vida, você é o pão. Eu queria que você se colocasse de pé no seu lugar nessa noite. É um caminho sem volta, só que também é um caminho que não vai haver arrependimento. Porque quando nós entendemos o processo de Deus, quando nós entendemos o propósito do Senhor, meu amado, não há arrependimento. Talvez você não entendeu ainda o propósito de Deus na sua vida. Talvez você já se arrependeu de ter assumido uma responsabilidade ministerial. Talvez já bateu arrependimento em você.
mas talvez porque você ainda não teve clareza do propósito real de Deus na sua vida. Quando Jesus ele volta para Simão e ele pratica o mesmo milagre, Jesus estava fazendo ele lembrar daquilo que Deus tinha na vida dele. E ele falou: Pedro, vai, apacenta minhas ovelhas. Vai, apacenta as minhas ovelhas. Da mesma forma que nós somos chamados para ser ovelhas, nós também somos chamados para ser pastores. A palavra fala que nós somos chamados para sermos reis e somente o sacerdote ele pode fazer o quê? O sacrifício. Está entendendo? A responsabilidade que nós temos é somente através de sacrifício, meu amado. Não vai achando que o evangelho é algo fácil, porque deixa eu te falar, a maioria dos discípulos teve um fim cruel e injusto. Um foi pendurado de ponta cabeça, o outro foi cerrado ao meio, outros foram apedrejados, mas eles entendiam que o propósito era maior do que a vida deles. Jesus ele entendia